Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PRF, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura dessa questão que diz o seguinte: a Big Data pode ser utilizada na EAD para se entender as preferências e necessidades de aprendizagem dos alunos e assim contribuir para soluções mais eficientes de educação mediada por tecnologia, certo ou errado? E aí, pessoal, nós podemos criar alguma relação entre Big Data e EAD? Vem comigo que nós vamos entender melhor. Primeiro, nós temos que entender, claro, o significado de Big Data e, obviamente, de EADs. Rapidinho aqui, só para a gente entender, antes de aprofundar o tema, EAD significa ensino à distância, certo? E quando a gente hoje em dia pensa em ensino à distância, a gente pensa num ensino mediado por tecnologia. Claro que antigamente a gente trabalhava muito com ensino à distância, muita gente fazia até por correspondência, como se dizia, né? Mas hoje em dia os principais sistemas EAD de ensino à distância são sistemas mediados por tecnologia, como por exemplo a tecnologia da própria internet, né? E onde é que Big Data pode entrar nisso? Aí que vem o nosso estudo. O que é Big Data? Como diz o Gartner, que foi um dos primeiros teóricos sobre Big Data, ele diz: Big Data são grandes quantidades de dados sendo gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes. Se Big Data representa isso, pessoal, grande quantidade de dados gerados em alta velocidade por multiplicidade de fontes, será que essa grande quantidade de dados que são gerados em diversos sistemas, como por exemplo em sistemas de ensino à distância, isso pode melhorar, isso pode deixar mais eficiente a análise dessa grande quantidade de dados? Observa, a análise dessa grande quantidade de dados gerados por Big Data, será que isso pode auxiliar na melhoria do ensino à distância? Claro, como pode auxiliar na melhoria de vários aspectos do nosso cotidiano, e um deles é o próprio ensino à distância. Então vamos imaginar o seguinte: se descobriu que em sistemas de ensino à distância, vamos imaginar usando videoaulas ao vivo, as pessoas se dispersam muito mais do que numa aula presencial. Se descobriu isso pelo grande volume de dados que foram capturados e a quantidade de pessoas que ali continuavam conectadas ou não. Bem, aí se tomou atitudes frente a essa análise de dados para melhorar os sistemas EAD, para ficarem mais atrativos, para não gerar tanta dispersão dos alunos. É um exemplo de uso de Big Data, de análise desse grande volume de dados gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes, adequado para melhorar e deixar mais eficiente os sistemas EAD, os sistemas de ensino à distância, certo? Aprofundando um pouquinho mais em Big Data, geralmente quando a gente entra na teoria de Big Data, é importante falar que Big Data hoje é conceituado como um padrão de 5 Vs, onde entra os dados produzidos com volume quer dizer em grande quantidade, em velocidade, quer dizer gerados de forma muito rápida, grande quantidade de dados gerados de forma muito rápida, variedade, quer dizer de uma multiplicidade de fontes vindo de vários lugares, com veracidade, que tenham de fato, sejam dados verídicos e não falsos, que possam ser de fato analisados como dados verídicos, e com algum valor, quer dizer que tenham um valor para serem analisados para realizar uma melhor tomada de decisão ou para melhorar sistemas, como por exemplo os sistemas de ensino à distância. Então quando a questão diz a Big Data pode ser utilizada na EAD, está dizendo grande volume de dados gerados em muita velocidade, por uma variedade de fontes, uma multiplicidade de fontes, pode ser utilizado em ensino à distância? Pode. Por que que eu usaria? Aí ele dá ali a dica, ó, para se entender as preferências e necessidades de aprendizagem. Como eu disse, para entender por que que os alunos estão muito dispersos, então vamos melhorar isso. E aí continua ali, ó, de aprendizagem dos alunos e assim contribuir
para soluções mais eficientes de educação mediada por tecnologia, como o exemplo que eu dei, como podemos deixar essa aula mais atrativa para diminuir a quantidade de gente que está se dispersando, por exemplo, no ensino. É isso, está perfeito a questão e Big Data tem muita solução. Como o Big Data é uma grande quantidade de dados gerados em velocidade por uma multiplicidade de fontes, tem muito a oferecer para a melhoria do ensino à distância. Basta que esses dados sejam analisados e as decisões sejam as melhores possíveis com base nesses dados. Por isso marcamos essa questão como certa. Ok, pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!